Um dos paradigmas que tens que mudar é a questão dos impostos e, por esse motivo, eu vou partilhar contigo como é que consegues deixar de te preocupar com impostos. O meu nome é Ricardo Anselmo e eu ajudo-te a passar de empreendedor bombeiro ao teu empreendedor de sonho. E este canal foi criado para ti, para te ajudar a fazer esta passagem. Portanto, se temas como networking, harmonia e mindset é algo que efetivamente te interessa, então faz gosto e subscreve aqui em baixo o meu canal para poderes receber mais informação sobre estes temas. Então, porque é importante pagar impostos? Pagar impostos é algo que não agrada a ninguém e acredito que é algo que tu também não gostes particularmente de fazer. Contudo, eu vou partilhar contigo o que podes fazer para que não te custe pelo menos tanto na altura de os pagar. Mas antes disso, eu preciso que entendas as 4 principais razões pelas quais é importante todos nós, empreendedores, tu e eu e todos os empreendedores, pagarmos efetivamente impostos. Nós precisamos ter essa noção porque é que eles são efetivamente necessários. Existem 4 grandes razões para pagar impostos. A primeira razão, porque pagar impostos é uma forma de contribuir para a sociedade como um todo. Isto porquê? Porque os impostos são usados para financiar serviços públicos que normalmente são essenciais: a educação, a saúde, a segurança, as estradas, infraestruturas, portanto, que acabam por beneficiar tu, eu, todos os empreendedores que os pagam e a todos aqueles que as usam. Portanto, essa é uma das principais razões por que o fazemos. A segunda razão, porque devemos pagar impostos, é porque pagar impostos é também uma forma de exerceres aquilo que é a tua responsabilidade cívica e, acima de tudo, contribuir para o bem comum. E às vezes, quando vamos aos países nórdicos, nós percebemos isso muito bem. Isto porquê? Porque, enquanto membro da sociedade, tu, eu e todos os empreendedores, todos nós temos uma responsabilidade de contribuir para o financiamento daquilo que são os serviços públicos e para contribuir para o desenvolvimento económico e social. Agora, eu já sei, claro que a forma como esse dinheiro é gerido, aí são outros 500, mas o princípio esse está correto e por isso é que a gente o faz. A terceira razão para pagar impostos é por ser uma forma de reconhecerem a legitimidade do teu negócio. Isso mesmo, a reconhecerem a legitimidade do teu negócio. Porque as empresas que normalmente pagam impostos de forma adequada demonstram o quê? Demonstram que são membros responsáveis da comunidade, que estão efetivamente comprometidas em seguir as leis e aquilo que é a regulamentação fiscal. Ao contrário, e caso eventualmente comeces a pensar em desviar este processo, o que é que acontece? Entras em evasão fiscal e isso, logicamente, o que é que te vai levar? Multas e processos judiciais. Por isso, esta é mais uma das razões. A quarta razão porque efetivamente devemos pagar impostos é porque serve também para tu criares um ambiente de negócios saudável e estável. E por isso é que nós empreendedores temos que efetivamente fazer, porque os impostos acabam por financiar os serviços públicos e eles, tu sabes que são essenciais para quê? Para criar aquilo que é um ambiente empresarial também competitivo, criar boas estruturas para que nós as possamos usar, a educação, pesquisa, desenvolvimento e por aí fora. Portanto, este é outro dos grandes motivos. Agora, mesmo depois de tudo isto, eu já sei o que é que tu estás a pensar e não te preocupes, eu também veio-me na altura muitos pensamentos e não te preocupes, porque eu vou tentar partilhar contigo um processo simples, não é para deixares de pagar impostos, mas para não te preocupares tanto com a questão do pagamento de impostos. Mas sim, tudo isso é verdade, eu sei que é verdade. Os impostos são altos, custa pagar. Eu sei que custa a pagar. Principalmente quando não concordas com a forma como eles são gastos e como os impostos que tu pagas são gastos. Mas conforme eu disse, são outros 500. Então,
Porque são, e às vezes falam assim, mas os impostos são altos, mas porquê é que os impostos são altos? Aqui está mais um ponto. Eu sei que precisamos de os pagar para ter serviços públicos. Eu sei, tu sabes, não é? Pelas razões que eu acabei de dizer, eu sei, tu sabes que nós precisamos de pagar todos os impostos para ter serviços públicos que nós temos. Temos ou não temos, enfim, mas contudo nós ficamos tristes porque infelizmente a maior parte dos impostos deve-se infelizmente a termos um déficit fiscal elevado. E isso porquê? Deve-se a políticas tributárias que são focadas em sustentar, não é? Em dar de comer àquilo que é um serviço público, em vez de também incentivar aquilo que é a atividade económica, assim como também se deve, por exemplo, a pressões económicas externas, que também as temos. Portanto, tudo isto influencia. E eu também sei tudo isso. E é um assunto que levaria horas e dias a estarmos aqui a comentar e a falar, e cada um de nós, tu e eu, temos a oportunidade de dar a sua opinião no momento e local certo sobre a forma como é gerido os nossos impostos. Mas o que é certo é que a sociedade não funciona se a população ativa não trabalhar e não pagar impostos. Ponto final. Portanto, e eu acredito que tu concordas com isso. A gestão deles são outros 500. Agora, porquê é que nos custa pagar impostos? Porquê é que nos custa pagar impostos? Eu tive de aprender a lidar com isso e perceber que, afinal, pagar impostos pode não ser assim tão mau ou tão custoso, e por isso é que eu quero partilhar contigo um ponto importante que eu acho que pode mudar a forma de tu veres os impostos. O que acontece na maioria das vezes é apenas falta de gestão, ou às vezes um produto desadequado, ou porque muitas vezes nós temos baixa relação qualidade-preço, e logicamente teres um produto ou um serviço que não acrescente valor, as coisas não vão ser fáceis. E sem isto, dificilmente tu vais conseguir ter o quê? Margens suficientes para conseguires pagar desta margens as tuas despesas e os teus impostos. E eu, quando falo contigo em falta de gestão, eu falo em saberes lidar com clientes, com cobranças, com os fornecedores. E isso, acredita, que é muito fácil de resolver. Para quê? Para minimizar depois estas dores de pagar impostos. Agora, para isso, depende uma vez mais de quê? Tens que perceber. Tens que ter um produto de alto valor acrescentado. E, acima de tudo, tu tens que ter, dentro da tua empresa, uma carteira de clientes, conforme eu digo sempre, uma carteira de clientes de alta rentabilidade. Ou seja, clientes que te dão uma boa margem de venda e com pouca manutenção. E tu agora deves estar a perguntar, Ricardo, e o que são clientes de alta rentabilidade e baixa manutenção? Eu já falei disto várias vezes em alguns dos meus vídeos. Clientes de alta rentabilidade são clientes em que tu tens uma boa margem de lucro, e são aquele tipo de clientes que não te dão problemas, que não te ligam a perguntar como é que se põe pilhas no rato e afinal aquilo até nem é pilhas. Não é? Um cliente de alta manutenção vai afetar as tuas margens. Não é? E um cliente de alta manutenção que afeta as tuas margens, não é? Tu não vais ter capacidade de lidar depois com as despesas correntes que tu tens e ainda tens que pagar impostos decorrentes do teu volume de negócio. Por isso é que a questão dos impostos não é uma questão a partir do momento que tens logo à partida clientes de quê? Aquilo que eu acabei de dizer. E alta rentabilidade e baixa manutenção. Entendeste? Portanto, por isso é que é importante tu teres esta consciência. Agora, o que é que eu quero partilhar contigo? 6 conselhos para tu conseguires pagar menos impostos. Porque é importante também saber como é que tu consegues também pagar menos impostos, e a experiência que o teu gestor já deve ter ajudado. Portanto, aí vão 6 conselhos. Claro que, para além de tudo isso e daquilo que eu falei, é importante tu seguires os conselhos do teu gestor, do teu contabilista, do teu economista, porque efetivamente existem condicionantes no processo de gestão que também te ajudam a poupar nos impostos. Eu dei algumas formas atrás, mas existem na parte de gestão formas de tu conseguires poupar. Vou-te dar algumas que certamente o teu gestor já falou contigo sobre elas, ou tu tens conhecimento. O primeiro conselho que te dou
é teres o perfeito conhecimento dos incentivos fiscais que estão disponíveis e, acima de tudo, os incentivos disponíveis que te podem reduzir aquilo que é a tua carga tributária, como, por exemplo, sei lá, a isenção de impostos para empresas de tecnologia ou incentivos que possam existir para a contratação de pessoas com deficiência ou deficiências, por exemplo, entre outros benefícios, mas é importante teres atenção a estes incentivos. Por isso é importante verificar quais são os incentivos que existem e disponíveis para efetivamente o teu tipo de negócio e ver se a tua empresa encaixa nesses requisitos, porque isso muitas vezes é uma forma de também reduzir os impostos. O segundo conselho é teres um planeamento bem feito, aquilo que o teu gestor, o teu economista, o teu contabilista já falou, não é? Teres um planeamento tributário eficiente. Acima de tudo, que leva à consideração aquilo que é a carga tributária da tua empresa e as possibilidades de redução dos impostos. Para isso, o que é importante? É importante tu teres um especialista em tributação. Tens de ter um especialista a trabalhar contigo na tua empresa para te ajudar a identificar as melhores estratégias. Eu não sou economista, não sou gestor, portanto é bom que o tenhas. O terceiro conselho é usar o melhor regime tributário, o mais adequado de acordo com aquilo que é o tamanho, o volume de negócio da tua empresa. Por exemplo, no Brasil existem várias formas de tributarem as empresas e é importante nós sabermos em qual delas é que está, e em Portugal também as temos. O quarto conselho que eu te vou dar é verificares, por exemplo, quais são as deduções fiscais disponíveis para a tua empresa. Sei lá, imagina, o exemplo, dedução de despesas com saúde, educação dos teus colaboradores, dos teus funcionários, por exemplo, ou se consegues deduzir, por exemplo, os gastos com inovação, outras coisas quaisquer. Tu tens que saber aproveitar estas deduções, porque se conheceres estas deduções e as aproveitares, tu vais conseguir reduzir o que é a tua caixa tributária, a tua carga tributária. Portanto, é importante teres esse conhecimento. O quinto conselho que eu te dou é manter a situação fiscal da tua empresa regularizada. E isso é fundamental, porque se não tiveres a situação regularizada, é multas atrás de multas e juros em cima de juros, e isso vai aumentar a tua carga tributária mês após mês e não tem fim. Aquilo não tem fim. Por isso é importante tu teres esse cuidado. Por último, e o sexto conselho que eu te vou dar é teres um bom gestor. Um bom toque, um rock, um bom gestor, um bom técnico oficial de contas, o que seja. Ou seja, tu tens que ter um excelente gabinete de gestão e de contabilidade. Alguém que preste efetivamente o serviço, que saiba o que está a fazer e que te consiga acrescentar todos estes conselhos na gestão da tua empresa para que efetivamente consigas pagar menos impostos. Portanto, então, e como é que tu consegues criar um ambiente saudável? Aqui está mais uma boa questão. Porquê? Porque pagar impostos é importante para nós empresários e empreendedores. Isto porquê? Conforme eu te disse, porque contribui para a sociedade, demonstra aquilo que é a nossa responsabilidade cívica, reconhece a legitimidade do teu negócio e, conforme te disse, garante também a conformidade com a lei e cria o quê? Um ambiente de negócios saudável. Que é isso que eu acho que tu queres? É criar uma empresa, um ambiente de negócios saudável. Portanto, para poderes facilmente pagares os teus impostos e gostares de o fazer, lembra-te do que eu te vou dizer. Tens que ter na tua carteira uma boa dose de clientes de alta rentabilidade e baixa manutenção. Assim como tens que saber e conhecer o quê? Os incentivos fiscais que o Estado tem para ti, não é? Teres um bom planeamento tributário que efetivamente seja eficiente, teres o regime tributário adequado ao teu negócio, ao teu volume de negócio, é muito importante. Tens que conhecer também as deduções fiscais que o Estado tem disponível para a tua empresa. E acima de tudo, tu tens que ter um bom gestor, um bom contabilista. E claro está, acima de tudo, tu tens que manter a tua situação fiscal da empresa regularizada. Portanto, depois de todos estes conselhos, e se os seguires, tu vais perceber que quando receberes as folhinhas de pagamento dos teus impostos, as coisas não vão custar assim tanto, nem vais estar tão preocupado efetivamente com a chegada das datas de pagamentos das tuas taxas e dos teus impostos. Portanto, já sabes como é habitualmente, de empreendedor para empreendedor bombeiro. Obrigado por assistires
e até já.